Salve galera, agora sim a gente pode ser chamados, né? Agora a gente pode nos considerar algebristas, até mais do que a aula passada, porque hoje a gente vai entender de fato as razões materiais e históricas do porquê da existência da álgebra, né? Então nós temos aqui um exemplo do Alcorão, que já está devidamente grifado, devidamente separado, e a gente vai entender como eles calculavam a herança, e como que uma herança, né, de uma herança, né, uma partilha de bens, você montava até mais do que uma equação, né, você montava um sisteminha, bem simples, né, pelo menos para esse caso. Mas a gente vai perceber como que aquilo era construído, por que aquilo servia, né, para que aquilo servia, por que aquilo surgiu. Beleza? Então eu não vou enrolar mais, não vou falar mais, né, bom dia, boa tarde, já sabe e tal. Então vamos direto para o nome da nossa aula de hoje, que é mais uma APP, né? Aplicação Prática 2. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente tem que personificar, né, de uma forma jocosa que você já está acostumado, o nosso querido Mohammed, um qualquer. Né, como o nome mesmo já diz, um qualquer. Né, e ele era o chefe de uma família tradicional persa. Então ele tinha 2 esposas, 2 filhas, um filho, um varão, né, tá escrito varão ali, vocês vão ver. E os pais deles ainda eram vivos. Os pais dele ainda eram vivos, né? E numa bela noite ele jantou, deu um beijo na esposa número 1, deu um beijo na esposa número 2, e deu um beijo nos filhos e foi dormir. E, como diziam os mais antigos, acordou morto. Alguma coisa aconteceu, provavelmente no coração, enfim, infelizmente o nosso Mohammed um qualquer faleceu naquele fatídico 5 de janeiro de 853. Então, sem mais delongas, vamos ver o que nosso Alcorão aqui diz sobre a herança. E lembrando qual que era a herança do nosso querido Mohammed, né? Ele era um mercador. Então ele tinha 25 camelos, era o que ele tinha de mais valioso. Então a gente vai pegar 25 camelos e dividir entre os pais dele, as filhas dele, o filho dele, o varão, e as 2 esposas. Vamos ver o que cada um desses aí vai ganhar. Beleza? Bom, então antes de mais nada, vamos colocar no papel o que a gente já sabe do Mohammed, né? Ele era da família tradicional persa lá, beijou a esposa 1, beijou a esposa 2, faleceu, né? Acordou morto, aquelas coisas. Então, o que ele tinha? Bom, ele tinha os pais vivos, ele tinha 2 esposas, ele tinha 2 filhas e ele tinha um varão, que é um filho. Vou pôr varão porque é o... Eu acho que eram 10 esposas, hein? Não, isso aí é... Não, ele não tinha tantas esposas assim, não. Deixa o nosso... Mas se tivesse mais esposas, inclusive eu coloquei um ponto aqui, nossa, aqui, esposa, um i, né, enfim. Então tem um varão que é o filho, certo? Agora, o segundo passo que a gente pode dar é, disso tudo aqui, criar, vamos dizer, uma certa nomenclatura, né, porque eu vou ficar escrevendo pais vivos na equação. Então, bom, se são pais vivos, eu vou colocar aqui mãe e pai. A esposa com i, né, o burrinho aqui, eu vou colocar, 2i. Claro, você tá dando aula de matemática e não de português. Sim, mas o problema é que, se você parar para pensar, os erros da matemática já começam no português, né? Porque o i é uma coisa, inclusive i é um número que vai aparecer futuramente por causa dos árabes também. E o e também é um outro número, mas por enquanto são incógnitas, né? Então a gente tem que entender que a matemática começa no português, né? Ó, tá vendo? Por enquanto, são nomenclaturas, né? O Lacan vai adorar isso aqui, né? Graus de parentesco, né? Olha como que a sociedade se organiza, né? Eu posso ter mais de uma esposa, eu tenho que ter um monte de filho homem eu chamo diferente, é varão, não é filho, filha é filha. Então, né, tem coisas assim que você vai percebendo uma sociedade. Mas
Voltando à matemática, então nós temos aqui, ó, mãe, pai, 2 esposas, 2 filhas e 1 varão. Então, M, P, E, F, V, beleza. Na lógica de programação, na matemática em si, né? Mas mais especificamente na lógica de programação, a gente tem que tomar cuidado para não chamar 2 coisas diferentes com o mesmo nome. Eventualmente, pode ser que a gente iguale as coisas. Na verdade, é isso que a gente vai fazer, na verdade, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, pode ser que pai e mãe, né? Mãe e pai, ganham a mesma coisa. Então, tanto faz M quanto P. Mas a gente já vai ver isso depois, né? Depois. Mas a ideia é que eu tenho que evitar a colisão, né? Porque eu chamo E, se eu chamo esposa de V também, não é o caso, né? Seria bem forçar a amizade fazer isso. Mas, se acontece de uma coisa tão diferente de varão quanto esposa surgirem, ó, vai existir aí uma colisão, aí eu não vou saber o que estou fazendo, vou errar a questão também, né? Imagina que isso aqui é uma questão de prova, né? Só que isso aqui, na verdade, é uma situação muito mais presente, muito mais real, na qual a família do Mohammed foi até um algebrista, e isso era verdade. Ó, preciso resolver esse problema aqui, o Mohammed morreu, então a gente tem 25 camelos. Ah, outra coisa que eu esqueci, né? A própria herança, que eu vou chamar de agazão, que é igual a quê? 25 o porcão. Já sabe o que é camelo. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, ó, nós temos a herança, nós temos as pessoas que vão ganhar, né, parte dessa herança. E agora na próxima folha a gente vai estruturar melhor e aí sim a gente vai ler o Alcorão juntos e ver o né, quais são as instruções que o Alá deu para o profeta Mohammed para que as pessoas se organizem na hora de dividir os bens de alguém falecido. Beleza? Bom, então nós temos aqui o Corão. Inclusive, só uma curiosidade, né? Ó, o Al é o Corão. Então é o Corão sagrado. Esse Al aqui é o artigo definido, né? Que no português chama assim, né? Então é o Corão. Para lembrar do português, né? Que a matemática começa do português, né? Bom, toda a sociedade começa na linguagem, mas enfim. Então nós temos aqui o Corão, que lá na 4ª surata, ele vai tratar, no versículo 11, das heranças propriamente ditas. Ó, Allah vos prescreve acerca da herança dos vossos filhos. Dai ao varão a parte de 2 filhas. Vamos parar por aqui. O que significa isso, né? Parei de um jeito esquisito, né? Na nossa nomenclatura, um varão recebe o mesmo que 2 filhas, né? Então nós temos a nossa primeira equaçãozinha. 1V igual a 2F. Então um varão está em equilíbrio com 2 filhas. Montamos nós pela balança. Não sei nem o que eu estou fazendo direito, estou só seguindo o Corão. Ó, se apenas houver filhas, e estas forem mais de 2, corresponder-lhes a 2/3 do legado. Bom, só tem filha? Não. Ele tem 2 filhas e 1 filho, né, que é o varão. Então essa parte não conta. Agora, se houver apenas uma filha, ela recebe metade. Beleza. Quanto aos pais do falecido, a cada um caberá a 6ª parte do legado. Se ele deixar um filho. Bom, Mohammed tem um filho, então é aqui. Mas ele continua. Porém, se não deixar prole e a seus pais corresponder à herança, a mãe caberá 1/3. Logo, o pai recebe 2/3, né? Mas veja que a situação é outra. Ele tem filho, tem papai e tem mamãe, então é a situação anterior, né? Então, antes da gente avançar, vamos parar aqui, ó. Quanto aos pais do falecido, a cada um caberá a 6ª parte do legado, se ele deixar um filho. Bom, ele tem filho. Então, ó, o que eu posso dizer é o seguinte, na nossa nomenclatura, ó, mãe está em equilíbrio com o pai, né, ó? Eu não preciso tratá-los de forma diferente. E ele segue aqui, ó, cada um caberá a 6ª parte do legado. Então, ó, isso aqui é 1/6. Do que? Da herança. Ou se você preferir, nossa, eu coloquei 2 balanças, uma intercalada na outra, né? Mas ó, o que está escrito é isso aqui, né? Ó. M é igual a
1/6 de H e P é igual a 1/6 de H. Não poderia ser M mais P é igual a 1/6 de H? Não, porque tá falando aqui, ó. Quanto aos pais, a cada um caberá a sexta parte. Então isso aqui, ó. A mãe recebe uma sexta parte, o pai recebe a sexta parte. E ainda sobram 4/6, né? Se você parar pra pensar. Então isso aqui vai ficar muito mais evidente na próxima aula, né? Que ainda não é no próximo vídeo, que vai ficar bem evidente que é a fração, né? Então o que eu fiz? Peguei um disco, imagina que eu peguei os 25 camelos, transformei eles num disco. Dividi esse disco em 6 partes, 1/6 para o pai, 1/6 para a mãe. Sobrou 4/6. Mas relaxa, isso aqui é com frações, isso é com os geômetras lá da Grécia, né? É lógico, essa turma se correspondia, né? Porque a humanidade surgiu ali no rio Tigre e Eufrates ali. Então você tem lá o Império Romano, que um dia se tornou o Império Romano, você tinha os gregos, você tinha o pessoal lá do norte da África, que era os hititas, aí tem uma parte também vão se chamar de... Antes do Império Romano mesmo, os Cartago, que os caras vão brigar, que inclusive o Aníbal Barca, um grande general cartaginês, ele deu uma dor de cabeça na República. Agora e se fosse M mais P é igual a 2/6 de H, poderia? Aí tudo bem, aí tá certo. Inclusive vai acontecer isso lá na balança, fica tranquilo que isso vai aparecer. Mas legal, é isso aí, você já está entendendo, ó, já estamos ficando mais íntimo dessa manipulação, né? É isso que é importante. Bom, e aí continuando aqui com o Alcorão, o que falta ver? Falta ver esposa, né? Vamos ver aqui a esposa. Bom, agora a gente está aqui na parte do versículo 12, ele fala sobre as esposas, né? Primeiro ele fala das esposas que falecem, então, ó, de tudo quanto deixarem as vossas esposas, corresponder-vos à metade, parará, piriri. Mas aí ele fala, ó, caberá a elas a 4ª parte de tudo quanto deixardes, se não tiverdes prole. Porém, se a tiverdes, só lhes corresponderá a 8ª parte de tudo quanto deixardes. Então, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Aquelas nossas 2 esposas, nossas não, né, do Mohammed, as nossas 2 viúvas, no caso, né? Elas vão receber 1/8, opa, aqui, 8, o H tá aqui, 1/8 da herança, as 2 juntas. E se fossem 3 esposas? Seriam, aqui em vez de 2, seriam 3. Qualquer número de esposas recebe 1/8. E eu desconfio que ele tá falando, ele deve estar fazendo uma diferenciação entre esposa que deu filho e esposa que não deu filho. Né, ó. Deve ser assim, mas como eu não sou um especialista no Corão, tá a entender que, ó, caberá a elas a 4ª parte de tudo quanto deixardes, se não tiverdes prole, ó, caberá a elas. Então é plural. Então, teve filho, divide por igual. Bom, divide por igual em qualquer situação, só que se não teve filho é 1/4, se teve filho é 1/8, que é o nosso caso aqui, na verdade também, né? As 2 esposas, vamos considerar, né, que as 2 esposas tiveram aí, cada uma, juntando todos os filhos, independentemente da esposa, agora que eu estou construindo a frase, então independentemente da esposa, todas elas deram à luz a alguém, né? Mas é interessante que esse tipo de situação pode gerar conflitos, né? Porque o que está escrito de fato? Caberá a elas se tiverem, ó, se tivesse escrito, ó, cada uma que tiver filho 1/4, aí seriam outros 500. Mas não, a elas. Elas têm filho, deram prole? Deram. Então tá bom. Então se deram prole 1/8. Mas aí o Mohammed que se entenda com Allah, que não tem nada a ver com isso. Bom, agora a gente vai montar a balança principal. Vamos pensar literalmente que número é útil no final. Então, ó, temos de um lado da balança a nossa herança, né? No caso, a herança do Mohammed. Então eu peguei a balança no prato esquerdo e coloquei H. E do lado direito, eu tenho que deixar, eu tenho que distribuir, olha só que interessante, hein? Por que a balança é um símbolo da justiça, né? Porque se existe um verbo que se encaixa na justiça, é distribuir, né?
Então, aquele justo é aquele que distribui de acordo. Né? Então, ó, a nossa balança tem de um lado, né, de um prato, 25 camelos, né, que é nosso H, né, esquece os números, nosso H. E do outro lado, ele vai ter toda essa gente aqui. Então, é um varão ao lado de, né, mais 2 filhas, mais 2 esposas, mais mamãe, mais papai. Então, beleza. Então, ó, 25 tem que estar em equilíbrio com tudo isso aqui. Um varão é igual a 2 filhas. Então, aqui acontece um negócio legal. Se eu substituísse um varão por 2 filhas, dá na mesma. E se eu substituir 2F por um V, também dá na mesma. Entendeu? Tanto faz, ó, eu criei uma relação de equilíbrio entre esses dois termos aqui. Mas, o que eu vou pensar? Eu vou deixar um V e o 2F, que é para gerar a pequena complicaçãozinha. Agora, as 2 esposas, eu substituo direto isso aqui por um oitavo de H. Ó, 2E igual ao oitavo de H. Ainda não precisa nem pôr esse 1. H sobre 8. Pronto. Mas aí tem que colocar o H do lado do 25, 25H. Não. O 25, H é 25, lembra? Não importa onde ele aparece, é 25 sempre. Então aqui vai ser 25, mas calma. Calma. Mãe, 1/6 de H. Então H sobre 6. E pai, mesma coisa. H sobre 6. Aqui eu poderia ter juntado os dois e escrito 2H, 2/6 de H. Seria 2H sobre 6. Mas relaxa, essa nomenclatura a gente vai ficar mais íntimo depois das frações. Mas por enquanto é isso. Inclusive, né, os árabes conheciam as frações também, né? Não vai achar que foi uma coisa exclusiva. Mesmo porque, como eu falei, né, aquela região do mar Mediterrâneo ali, da atual Itália, atual Grécia, acho que o Egito também é ali, né, se não me engano, é bem ali no... tem uma parte que vai pro mar, não lembro agora, nunca fui muito bom de geografia. Então esse pessoal comercializava, entrava em guerra, coisa que a gente faz até hoje, né? A gente se mata, vende um pro outro, a gente só mudou o jeito, mas continua mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o importante é que agora eu tenho símbolos, eu tenho símbolos, tenho um número é um símbolo, né? Tenho letras, né? Tenho as variáveis. No caso aqui são as incógnitas, não são variáveis. Variáveis é só com o Descartes em 1637. Isso aqui é álgebra. A álgebra a gente calcula x, a gente encontra incógnita. Variável é outro conceito, a gente vai ver depois. Mas o importante é que ó, a nossa equação já está estruturada. E o que é uma equação? Uma relação de equilíbrio. E nesse contexto, o que é essa relação de equilíbrio? Ó, o que o fulano tinha tem que ser dividido de forma equilibrada, não é igual, é equilibrada. Um varão recebe menos que 2 filhas. Para as filhas, cada filha recebe menos. Não é equilíbrio, não é igual, é equilibrado. Isso aqui é diferente. Se fosse na minha lógica, eu receberia tudo. É claro, de certa forma, né? É só você mandar escrever um livro, aquelas coisas, né? Bom, vamos para a próxima folha.